O gênero de terror é um segmento de filme que tem muitos adeptos. E não é raro quando o filme tenta surfar nessa onda do gênero de terror, misturando esse terror com elementos de outros gêneros como fantasia e comédia. Acontece que essa mistura às vezes não dá certo. Eu sou o Guilherme Gonçalves, seja bem-vindo ao canal Cine Ideias e hoje a gente vai falar do filme Fear Street, ou no português Rua do Medo, 1994, parte 1. Quer saber mais sobre esse filme? Quer saber se é bom ou se vale a pena assistir? Fica aí comigo depois da vinheta. Um grupo de adolescentes de uma cidade pequena do interior se vê reféns de um assassino em série que promove o assassinato de uma jovem. Mas o que parece ser mais um assassinato, na verdade, esconde um mistério sobre o passado daquele lugar. Sob a direção de Leigh Janiak, o filme Rua do Medo 1994 é uma adaptação do livro homônimo, que tem o mesmo nome. O livro é escrito por R.L. Stine, que também escreveu aquela famosa história que também ganhou a adaptação dos cinemas, o Ghost Gump. O filme se passa ali nos anos 90, em uma cidadezinha pequena em que um psicopata está solta aterrorizando as pessoas após matar uma jovem em um shopping da cidade. E por aqui já gostaria de apontar o problema que temos nesse filme. De antemão já gostaria de dizer que eu realmente me diverti com esse filme, eu achei até interessante e gostei da premissa e me envolvi com a história. Realmente é um filme que me surpreendeu de certa forma. Começando pelo ponto negativo, esse filme tenta, mas não consegue resgatar certos elementos das histórias fantásticas de terror dos anos 80 e dos anos 90, como por exemplo It, a Coisa. Nesses filmes a gente tem crianças, adolescentes resolvendo problemas que eram para adultos resolverem. Mas o que tem em comum é que esses adultos realmente não estão preocupados ou dão descrédito a essas crianças que sabem o que está acontecendo, mas os adultos realmente não acreditam e não param para analisar o problema. Basicamente a gente tem um pouco disso aqui em Rua do Medo. A questão é que o filme faz sim os personagens, os adolescentes no caso, mergulharem aqui satisfatoriamente nesse problema que eles têm que resolver, problema espiritual, fantasioso e até de crime mesmo. Mas o filme deixa de lado um pouco o senso lógico que a cidade teria se acontecesse vários assassinatos. Você não sente que aquela cidade, mesmo que sendo uma cidade pequena, quer dizer, principalmente por ser uma cidade pequena, você não sente que aquela cidade foi impactada por esses assassinatos, né? Você vê as pessoas caminhando na rua normal, você vê as pessoas tendo sua vida normal, assim, sem medo de sair na rua. Então, assim, é como se apenas aquelas crianças, aqueles adolescentes estivessem vendo o que estava acontecendo. Não tem detetive, não tem populares, não tem policiais, não tem ninguém, apenas adolescentes tentando resolver um problema de assassinato, um problema de crime, que realmente... Mas é claro que isso é apenas um detalhe, não afeta necessariamente a nossa experiência no filme, até porque o filme ele é muito referencial e ao mesmo tempo ele é original em algumas das suas premissas. Ao longo do filme a gente vê diversas referências ao gênero de terror que quem é mais afeito ou quem assistiu muitos filmes de terror vai com certeza captar. E o mais óbvio talvez seja o começo ali do filme, que inicia assim como o filme Pânico, né, de 1996, se eu não me engano. O filme Pânico usa um elemento muito interessante, que é o elemento do telefonema. Ele telefonava para a vítima antes de matá-la ou antes de atacar alguém da família dela e tal. E ele brincava meio no telefone. E aquilo dava um certo medo. Pelo menos o que eu lembro, isso realmente assustava. Não era nem o fato do assassino, de ter um assassino, mas era a própria manipulação psicológica que ele fazia no telefone. E aqui a gente tem algo parecido com esse filme. Esse filme só dá uma pincelada nisso, né? Nessa característica, nesse elemento que eu acho que foi muito referencial e aqui se repete não uma, mas 2 ou 3 vezes. Apesar dos clichês, esses clichês eles funcionam de alguma maneira porque eles servem como alívio cômico para o filme. E daí o filme perde um pouco o tom
do terror de fato, né? E ganha um tom mais fantasioso ali, bem próximo até de uma série famosa que tá tendo aí, que é Stranger Things. Eu acho que isso é até bom porque torna o filme um pouco mais palatável, né? Acaba deixando o filme mais divertido do que ele seria se não tivesse esses clichês. Em entrevista, a diretora desse filme disse que foi um desafio para ela dirigir porque ela não é uma grande fã do cinema, do terror no cinema, né? Ela é mais fã de ficção científica, porém ela teve algumas referências, como o próprio Pânico, It, a Coisa e também a Sexta-feira 13. Falando do lado positivo, eu tenho que elogiar a parte técnica de criação, de produção geral desse filme. A movimentação suave da câmera, os enquadramentos abertos, nos dão uma boa noção da ação que está acontecendo ali, porque o filme tem momentos de ação de fato. O cenário, mesmo sendo limitado e não muito variado, ele é eficiente em criar momentos de terror, porque o cenário, no filme de terror, cara, o cenário é extremamente, mas extremamente importante. O som também aqui é muito agradável, sem contar também a trilha sonora que acompanha alguns momentos enérgicos do filme, que era necessário ter determinada música ali, determinado estilo de música naquela parte, né? O elenco me parece bem promissor, não temos um personagem principal exatamente, mas temos alguns personagens que alternam o protagonismo aqui no filme. Temos o personagem nerd, né, que está no começo ali da popularização da internet nos anos 90, né, ele conversando ali com outra pessoa, né. Temos um casal de garotas com romance proibido, um jovem solitário, uma patricinha popular da escola e um vilão que eu não posso falar quem é para não estragar a sua experiência. Vai assistir o filme. O filme engana muito bem você. Ele tem toda essa questão de ter um roteiro manjado, de ter referências que já são antigas no cinema, nos filmes de terror. Mas as resoluções dos personagens, né, o caminho que o roteiro toma aqui em determinados momentos chaves para o filme, realmente me surpreenderam, porque não são características do gênero referencial que o filme está fazendo. Parece que a referência aqui do filme a outros gêneros é sempre envolvendo partes estéticas ou questões pontuais dentro do roteiro. Outra coisa que me agradou é que esse filme é desapegado, ou seja, o filme cria arcos, apresenta personagens e ele não tem medo de destruir esses arcos ou de matar esses personagens, né? Eu não vou falar, obviamente, quem que morre aqui. Rua do Medo mistura elementos de filmes que deram certo, ao mesmo tempo que incorpora seus próprios elementos, sua própria estrutura narrativa. Rua do Medo é um filme relativamente divertido para você assistir no final de semana e tem um alívio cômico, tem um aspecto cômico, tem um aspecto de terror e de fantasia e tem uma premissa promissora para outros filmes, né, que na verdade isso aqui é uma trilogia, né? Esse é o primeiro filme e aí vai ter outros filmes que serão lançados aí pela Netflix. Então, por conta de tudo isso, deixa aí Rua do Medo 1994, parte 1, com uma nota 7.9. Bom, e você se interessou pelo filme? Então vai correndo aí assistir, beleza? Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima crítica. Falou!